de ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e lhe disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, nós temos como que 2 temas para meditar no dia de hoje pela liturgia. E vamos tentar. Mas antes mesmo introduzir o tempo comum. O tempo comum na liturgia nos remete à missão cotidiana de Jesus, a nossa vida comum. O ordinário, o cotidiano. Nossa padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus, ela traz na sua espiritualidade o entendimento que é possível fazer do ordinário extraordinário, das coisas mais simples da vida, como um caminho de santificação. Aquilo que você faz às vezes todos os dias, se você o faz com amor, você pode se santificar. Mesmo que seja, como ela mesma diz nos seus escritos, pegar uma agulha no chão, ou um papel que caiu, ou ocupar-se em lavar roupa no mesmo lugar, com aquela freira chata que joga água na sua cara, ou ranger, e rezar no mesmo cadeira, onde atrás ou na frente tem também uma freira que range os dentes, e te irrita. Mas se é vivido com amor, nós alcançamos grandes graças. Eu e você estamos, depois do tempo do Natal, entramos no tempo comum da nossa vida, e é preciso santificar-nos. Mas vamos voltar à palavra de Deus. Na primeira leitura, o Senhor chama Samuel, uma criança. E eu queria falar aos pais, aqueles que são pais aqui, aqueles que têm a vocação matrimonial. Nos últimos tempos, o número de vocações diminuiu. Saiu até mesmo o registro vocacional do mundo inteiro. América Latina, está embaixo. Europa, nem se fala. Muito poucos sacerdotes, missionários consagrados. Deus não está chamando? Tá. Deus continua falando. Mas às vezes nós não temos segurado na mão dos nossos filhos e trazido até a casa dele. Não temos ajudado os nossos filhos a ouvir a voz de Deus. Hoje, quando eu li essa leitura e nessa perspectiva, Ana, quando teve seu filho, promessa de Deus, levou até Eli, lá naquele santuário, para educá-lo na fé, para consagrar Samuel ao Senhor. E Samuel começa a escutar a voz de Deus, mas ele teve alguém mais velho que o introduzisse no mistério da escuta de Deus, da atenção a Deus. Muitos de nós aqui fomos catequizados por alguém, foi ou não foi? Alguém te deu os primeiros ensinamentos, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Tá certo que na igreja hoje nós temos a catequese para ensinar as nossas crianças, mas o primeiro catequista é você, pai, é você, mãe. É a sua vida e a sua capacidade de escuta a Deus que vai ajudar os seus filhos a galgar, a andar,
a escutar a Deus. E eu não falo só de vocação sacerdotal ou consagrada ou de freira, mas vocação para a vida. A vocação de entender os caminhos do Senhor, aquilo que Deus tem reservado para o vosso filho, para a vossa filha. E aqui num sentido mais amplo de escuta, todos nós precisamos nos abrir à escuta do Senhor, porque se a gente não escuta o Senhor, como é que eu vou saber por que caminho, ou por quais caminhos andar, por onde eu devo pisar? Eu preciso ter bem firme na minha vida a escuta da vontade de Deus e não perder de vista a sua voz. E aqui também quero lembrá-los que o Senhor Ele chama, Ele conduz, Ele fala conosco, mas existem também os tempos de silêncio. E o fato de Deus não falar, ou eu não estou sentindo arrepios, ou a minha oração está fraca, Deus não fala comigo, Ele já falou um dia. E aqui eu quero tomar as palavras de São Paulo à comunidade de Coríntios: você, eu, nós fomos comprados num preço muito alto. A nossa vida foi comprada num preço muito alto. Hoje só por essa palavra já dava para a gente fazer retiro. O preço que eu e você, São Paulo foi muito feliz com a comunidade de Corinto, que vivia grandes pecados, sobretudo os pecados da imoralidade. Era uma comunidade portuária, então as pessoas não se guardavam na vida sexual. E de repente o ensinamento de Jesus sobre o matrimônio elevava o matrimônio à dignidade de sacramento. E o sexo, entendido de modo cristão, a partir do sacramento do matrimônio, é reservado para tal momento. E os pais hoje não têm coragem mais de dizer aos seus filhos que devem ser castos, porque não escutam mais o Senhor. E esse está sendo um grande dilema que nós enfrentamos hoje, uma juventude que está se perdendo nas imoralidades da vida. E porque se perde muito rápido. E por que eu digo perdição? Porque iniciar uma vida sexual muito cedo tem suas implicações. Quando alguém vai fazendo sexo com outro, ele vai dando de si, e a vida da pessoa vai ficando desintegrada, e quando chega a hora do casamento, você está indo o quê? Pedaços. E é muito sério, porque nós estamos falando da luta do prazer com a vontade de Deus, e nós precisamos ficar atentos à escuta do Senhor. O que o Senhor quer? O que Deus ensina para nós? E nós não precisamos ter medos. Casais de namorados que estão aqui, não tenham medo de propor a vida de castidade. Meus irmãos, vocês vão estar ganhando o céu. E vocês vão estar alimentando um amor genuíno, autêntico, capaz. Por que enfrenta-se o problema do adultério? Porque os casais não se preparam para o matrimônio através da castidade. E aqui, casados, o fato de você ter a sua mulher, homem, e a mulher ter um único marido, essa é a castidade do casal. Um ter os olhos para o outro. E quem nos fala isso é São Paulo. Você pode ler de novo aí, ele vai falando da realidade do nosso corpo. O nosso corpo é para o Senhor, para poder prestar louvor a Deus, gratidão a Deus. É sagrado. Eu escuto, eu respondo, eu faço da minha vida santuário, da minha vida um lugar, um espaço sagrado, onde Deus está, onde Deus se revela, onde Deus se manifesta. A vida de cada um de nós é esse lugar. Quando o salmista fala, eis que venho fazer a tua vontade, em outra tradução esse mesmo salmo, e ele vai ser repetido pelo autor de Hebreus, para explicar o mistério da encarnação de nosso Senhor e da sua entrega, do seu sacrifício. Nós vamos escutar a expressão, deste-me um corpo.
E é nesse corpo que a vontade de Deus se faz. É no teu corpo sagrado, santuário, morada de Deus. E hoje nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor. Deus continua chamando, meus irmãos. O mesmo Deus que passou em Galileia, chamou Pedro, chamou o Tiago, chamou o André, chamou João, Ele continua chamando. Me encanta no Evangelho, e se você quiser tomar o último versículo, 42 do capítulo 1 de João. Então André conduziu Simão Pedro até Jesus. André, o irmão, conheceu Jesus e ele levou o seu irmão. Quando a gente encontra um tesouro, a gente quer que o outro experimente da mesma graça. Quando a gente encontra uma bênção, a gente quer que o outro experimente da mesma bênção. Assim foi André. Mas olha o que acontece. Jesus olhou bem para ele, para Simão. Jesus o chama pelo nome. Jesus já o conhecia, Simão. Hoje Jesus te olha, meu irmão, minha irmã, te chama pelo nome. Ele te chama para o nome para quê? Para segui-lo. Oi, padre, você está dizendo que eu tenho que largar tudo para poder seguir Jesus? Quem sabe existem aqui pessoas entre nós vocacionadas a um chamado específico. Se você tem vocação, responda. Mas todos nós precisamos ser discípulos de Jesus, seguir o nosso mestre, andar com o nosso mestre. Ele tem um ensinamento novo para nos dar. E como diz São Paulo repetindo, Ele comprou a tua vida por um preço muito alto. Ele pagou um preço muito alto pela remissão da tua alma, do teu coração. Ele continua se sacrificando em cada Eucaristia, que é o memorial da sua paixão e morte. Se a gente olha para cada Santa Missa, Nosso Senhor continua se sacrificando, pagando o preço, porque te ama, porque quer que você o siga. Eu gosto muito da canção, que também era uma das canções preferidas de João Paulo II, e ele cantava sempre, dizem, os biógrafos da sua vida, para lembrar o seu chamado. É o Senhor que me olha nos olhos. Lá na praia eu deixei o meu barco, e junto a ti eu vou buscar outro mar. Hoje o Senhor põe os seus olhos sobre a sua vida, e é muito bom entrar na casa de Deus, ter a experiência de que Deus nos olha nos olhos, não é verdade? Ele nos chama pelo nome, Ele sabe quem nós somos, e porque Ele te olha nos olhos, Ele te chama pelo nome, Ele te resgata, simplesmente porque Ele quer que você ande com Ele, na sua vida, do seu jeito, mas com Ele, na presença dEle. Que o Senhor Jesus, na força do seu Espírito derramado hoje sobre os nossos corações, produza em nós frutos por essa palavra proclamada e anunciada. A força do chamamento na igreja se faça viver. E eu acredito verdadeiramente que Jesus continua chamando. Somos nós que não estamos ouvindo. A voz dele continua ecoando. Somos nós que não estamos prestando atenção. É preciso termos escola de escuta novamente. E para terminar essa homilia, eu me lembro de um autor, quando a gente estuda psicologia, no seminário, me foge o nome dele, mas ele era americano, e ele conta de uma experiência que foi feita na biblioteca de Nova York. Foram abertos 2 cursos. O primeiro para falar, aprender a arte da oratória, ficou cheio.
E diz o registro que foram necessários abrir outros 10 cursos semelhantes, 10 turmas. Na mesma época, foi aberto um curso para ensinar a ouvir. Ele fechou. Ninguém procurou. Ninguém quer aprender a escutar. Hoje em dia tem muita gente que tem que pagar para ser escutado, né? Eu me lembro de uma pessoa que falou assim: eu estou pagando para ser escutado. Porque nós já perdemos a habilidade da escuta de Deus e uns dos outros. Já não temos mais tempo para olhar nos olhos, para poder se fazer presença e deixar ser instrumento de Deus. Se você quiser abaixar a tua cabeça ou fechar os seus olhos, vamos orar por um instante. Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre nós, sobre nossas vidas. Tu sabes o que cada irmão precisa nessa Santa Missa. Conheces as graças e as necessidades de cada alma, de cada vida, Senhor. O Senhor chama pelo nome, o Senhor olha nos olhos. Mas eu venho pedir humildemente que o Senhor derrame o seu Espírito a realizar a obra que esse irmão, essa irmã veio buscar hoje. Se ele precisa aprender de novo a escutar a sua voz, inflama esse coração na escuta. Se ele precisa também aprender a ouvir as pessoas que estão ao seu redor, desperta esse dom. Aqueles que por outrora, meu Deus, em outros tempos te seguiram mais de perto, eram comprometidos com a sua causa, com seu evangelho, e hoje andam mornos ou até mesmo frios, reacende. Porque uma vez chamado, sempre chamado, Senhor. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Toca nesses corações. Eu peço também, Senhor, que o Senhor dê a coragem e ousadia aos nossos jovens, aos nossos irmãos, homens e mulheres, de viverem uma vida casta com o Senhor e para o Senhor. Que o Senhor possa despertar no coração dos meus irmãos que aqui estão o desejo de entenderem que o corpo deles é para o louvor e para a glória do seu nome. Doa-nos, Senhor, o dom da castidade, seja aos casados ou aos solteiros. Faz de nós homens e mulheres que, por ter um coração casto, podem te amar mais, Jesus. Mas sobretudo, Senhor, eu te peço, atualize em nós as palavras do Evangelho de hoje. Nos olha nos olhos, nos chama pelo nome e diz ao nosso coração: segue-me tu. E dá a cada um aqui, Senhor, o dom e a graça de te seguir, de te buscar, de te amar, de te encontrar verdadeiramente, Senhor. E andando contigo, Senhor, fazer a bela experiência de trilhar os seus passos e por tudo aquilo que o Senhor tem e reservas para nós. Te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Cantando, respondendo a Jesus. Pronunciaste meu nome lá na praia,
canta: Senhor, Senhor, Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes o meu nome.